Luto pode ser uma mudança, pode ser um crescimento da própria criança, pode ser qualquer coisa que tenha um impacto, tá? E tem lutos que vão fazer a pessoa necessitar de um tratamento imediato, como também tem lutos que não vão precisar de intervenção, né? Se for algo mais superficial, mesmo que o impacto pudesse ser grande, né? Por exemplo, uma batida de um carro. Idealmente, né, é um impacto que ele pode ser grande. Em algumas pessoas seria extremamente traumático, mas de algum motivo, para aquela pessoa que sofreu isso, não foi grave e ela continua dirigindo normalmente. Então a gente tem que levar sempre esses fatores nas análises. O luto deve ser analisado de forma completa, né, e entender se a pessoa teve necessariamente um impacto ou não. Como, por exemplo, na situação que eu falei, um medo de dirigir, né? A pessoa teria algumas dores ali, talvez financeiras, talvez físicas, e se ela tem um medo de dirigir. Como, por exemplo, eu tinha uma professora de comportamental, né, Fábia Farina, já citando o nome, não costumo citar nomes, mas agora vocês podem dar um Google aí da corredora Antonella. Né? Corredora Antonella, de kart, é uma jovem, né, na época que eu estudava era uma menina, e ela se acidentou, né, em um determinado momento, e quando ela chegou no hospital, né, a mãe dela pensando, nunca mais vai correr na vida, tá tudo certo, vida que segue. A primeira coisa que ela perguntou pro médico foi, quando que eu vou voltar a poder correr? Então, isso são situações que uma pessoa normal, adulta, ou talvez uma outra pessoa que não tenha contato com as recompensas de correr, com a adrenalina de correr, com o quão aquilo é importante e valoroso para outra pessoa, acredita que seria um trauma, quando na verdade foi só um imprevisto, foi só um incidente, coisa leve. Então, assim, é uma história bem interessante, inclusive eu já vi em podcasts aí a nível nacional falando dessa jovem, que ela é uma corredora muito famosa. Na época que eu fazia faculdade, a minha professora foi para a Europa devido a uma corrida que ela foi fazer na Europa, algo que me deixa bem feliz, inclusive. Então, a questão de luto, ela é bem subjetiva, é uma palavra usada na psicologia para cada pessoa. Subjetiva é único, tá? É uma coisa que, por exemplo, 2 mais 2 é 4 para mim e provavelmente é 4 para você e 4 para as outras pessoas. Tem alguns memes em relação a isso, mas indo para o contexto matemático da coisa, ele vai ser 4. E indo para um contexto mais subjetivo, né, aí a gente pode levar, por exemplo, para o engenheiro tem que ser 6 para ter uma boa base. Para o contador ele pergunta quanto você quer que seja. Para o tal, né, do xadrez, ele diz leve o seu adversário para uma floresta escura onde o 2 mais 2 é 5 e só tem espaço suficiente para uma das pessoas sair. Ela é larga o suficiente para 2 entrar, mas estreita o bastante para apenas um sair. É uma das frases aí famosas de xadrez. Então é basicamente isso. Objetivamente 2 mais 2 é 4, mas subjetivamente tem alguns outros resultados. Assim como aquela do 1 mais 1. Dizem que 1 mais 1 é 2, mas quando engravida fica 3. Então 1 mais 1 pode ser igual a 3 em um sentido subjetivo. Mesma coisa os traumas. Muitas das coisas que eu passei pode ser extremamente traumática para grande parte das pessoas, para muitas pessoas. E não foi nada significativo para mim. Agora, algumas coisas que eu passei, que muitas pessoas vão considerar irrelevantes, foram de grande impacto para mim. Então, isso precisa ficar nítido qual que é o limite de cada pessoa. É uma coisa chamada limite pessoal. Você deve saber quais são os seus limites, o que você aceita, o que você não aceita, o que você consegue lidar e o que você não consegue lidar. Isso é extremamente importante na questão do desenvolvimento. Continuando aqui, existem lutos mais e menos impactantes. Então, como eu falei do luto, tem situações que seriam traumáticas, naturalmente seria traumática, mas devido à vivência daquela pessoa não é um problema. Por exemplo, uma pessoa que talvez é acostumada a viver um relacionamento aberto.
e se sente bem com isso. Tem o contexto da traição de um relacionamento fechado para ela. No caso, né, tem um contexto aí que ela foi traída. Para ela talvez não seja relevante porque ela queira um relacionamento aberto ou ela não se importe com isso. Já para a grande maioria das pessoas que vivem uma relação fechada, onde só pode haver relações entre os casais, isso seria completamente fechado, né? Seria um problema, de fato, um problema com questão de separação envolvida. Então seria um problema com a possibilidade de, caso for descoberto, a separação. Mas para algumas pessoas, né, eu citei o exemplo da relação aberta, mas tem algumas pessoas que também não se importam com isso, isso não necessariamente é um problema. Isso é uma questão que ela não dá bola, é uma questão que não tem tanta importância. Então você precisa entender o que é um problema para ti e se isso realmente é um problema para você ou que a sociedade está impondo. Eu não estou dizendo aqui que é certo ou errado fazer isso, tá, gente? Estou colocando que para algumas pessoas isso não necessariamente é um problema, para outras pessoas é. Então vocês têm que estar muito cientes do que é, do que não é um problema e o que está acontecendo na vida de vocês. Se referindo a vocês como casal e você unicamente como pessoa, né? Se você está tendo algum problema nesse sentido ou não. E um item muito importante é que quanto mais nós formos viver, uma coisa que eu sempre falo para as senhoras que eu atendo, que elas têm aí dificuldade de lidar com o luto e acabam tendo algumas perdas, quanto mais nós formos viver, né, levando em conta aí a natureza do tempo, mais lutos nós tendemos a vivenciar. Isso é muito importante de ser entendido pela própria natureza do ser humano. Por exemplo, né, aqui eu estou falando de luto de perdas, né, que a gente vai perder muitas pessoas ao decorrer da vida, mas também tem a possibilidade de ter lutos de mudanças, né, de ter mudanças nesse sentido. E o que eu me refiro com essas perdas e com tudo que pode acontecer? É que quanto mais tempo a gente for viver, né, por exemplo, teve uma paciente de 50 e poucos anos, 56 anos eu acho, não lembro a idade agora, ela perdeu já tio, irmão, filho e agora marido. Isso em questão de 27 anos. O último só foi pelo Covid. Então é bastante tempo, né, para perder bastante pessoas, digamos assim, né? É um tempo relevante. Ela tem os pais vivos, então os pais estão na casa dos 80. E eu falei para ela que a tendência natural é que ela perca eles também. Eu tratei nesse sentido e é um exemplo. Possivelmente, quanto mais tempo ela viver, mais ela vai ver pessoas ao seu redor morrendo. Isso é da natureza. Mas também, né, por um outro lado, mais ela vai ver pessoas nascendo, assim como uma pessoa que nasceu depois que o filho dela morreu e animou a vida dela. Então tem todos esses fatores, né, toda essa importância que a gente deve levar em conta. Isso é muito importante para a sobrevivência do ser humano. Mas eu não digo sobrevivência só no sentido de estar vivo. Eu digo sobrevivência no sentido de continuar aproveitando a vida, né, de continuar tendo prazer apesar de ter acontecido alguma coisa. Isso é muito importante também levar em conta a questão do julgamento, tá? Do julgamento que as pessoas podem ter por estar passando por algum momento mais delicado ou menos delicado da sua vida.